meu nome é Tamires, sou professora de ciências e hoje vamos dar início a uma aula falando sobre a constituição química da água. Hoje a gente vai ver, durante essa aula, quais são os elementos que compõem a água, quais são os tipos de ligações, a gente vai entender um pouquinho da sua composição química da água. Para isso, a gente vai ver agora os principais elementos que compõem a água, ok? A água, ela é composta por dois elementos químicos, que são hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai começar a notar aí pela imagem dos nossos slides que eles apresentam duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Assim, juntando essas moléculas, vai formar a água, ok? Então, a gente vai ver também que a água é a substância mais comum no planeta. Ela cobre cerca de 71% da superfície da Terra. Sem ela, o planeta não poderia existir vida, nem existência de seres humanos, e como de outros seres vivos. E uma vez que a importância da água faz com que surjam novos indivíduos no planeta Terra. Então a gente já começou a perceber a importância que a água ela representa para o nosso meio ambiente, para a existência da vida humana, e a gente já viu que a água ela é composta por duas grandes moléculas, que é a de hidrogênio e de oxigênio, que está presente dentro da tabela periódica. A gente vai começar a entender como é que ocorre essa junção desses dois elementos para fazer com que se componha a água, que se forme um H2O. Então, vocês vão ver uma ilustração aí de uma ligação entre os dois hidrogênios unindo-se ao oxigênio. E aí a gente denomina esse nome de ligações químicas. É quando os dois elementos químicos eles vão se unir para se formar uma nova matéria. Matéria essa que é a água. Ok? Esse tipo de ligação que compõe a água chamamos de ligações covalentes. O que são essas ligações covalentes? Ligações covalentes é quando a ligação química ela é caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos. E aí volta para mim. A gente vai perceber que cada elemento químico ele existe esses elétrons. Elétrons esses que uns existem quantidades determinadas, fazendo com que ocorra todas as ligações completas. No total, são 8 elétrons em cada substância, em cada molécula. E aí a gente vai ver que o hidrogênio ele compõe apenas por um elétron. E o oxigênio, por sua vez, compõe 6 elétrons. Então, para que esse ciclo de elétrons se complete em 8, foi necessário a existência de 2 hidrogênios para completar os 8 elétrons e assim formar a água, formar a molécula da água, que é o famoso H2O. Então, a gente vai olhar aí nessa imagem com um pouco mais calma, que existe um compartilhamento de elétrons. O que é que acontece? Se o hidrogênio ele apresenta apenas um elétron e o oxigênio apresenta apenas 6, então o hidrogênio vai se unir ao oxigênio para fazer com que completem os 8 elétrons daquele átomo, fazendo com que esses átomos eles vão se unir e aí sim formando a camada de 8 elétrons. Fazendo essa formação completa de 8 elétrons, surgiu a nossa molécula da água. Então é a presença de 2 hidrogênios com o oxigênio, lembrando que o hidrogênio eles apresentam apenas um elétron e o oxigênio 6. Assim fazendo com que eles unidos entre si vai se formar a molécula da água. A gente também tem uma característica muito importante da água, que dentre das suas propriedades, por mais que eles sejam importante para a vida humana, a gente necessita da presença de água, onde hoje no planeta Terra ela se encontra mais abundante, ela também é considerada um solvente universal. Mas vamos lá tentar entender o que é um solvente universal. Dentre as suas propriedades, eles têm a capacidade de dissolver em uma grande variedade de substâncias. Como assim? Quando a gente fala em solvente universal, a gente fala com que a água ele tem a probabilidade de absorver, de adquirir substâncias de diversas formas. Quando a gente, por exemplo, toma aqueles sucos em pó, ao dissolver na água, a água ela consegue diluir aquele em pó e formar o suco com
corante. Isso são alguns dos exemplos que podemos definir o que é um solvente universal. Então, a probabilidade que a água tem de dissolver, de se misturar, de se unir, formando uma mistura homogênea daquela determinada substância que denominamos soluto. Então, a gente viu aqui a importância da água e uma das características principais dessa água é o solvente universal. A gente vai entender que a facilidade que a água ela tem de se misturar com sais, com outras moléculas, outros elementos, faz com que a água em si caracterize como solvente universal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.